Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 28 de janeiro. Meu Deus, como o tempo corre rapidamente. E eu distraído. E hoje já é dia 28. Mas desejo saudá-los com paz, com muita alegria. Já no final do mês de janeiro, estamos com nossos pés na estrada, fazendo vivo o Evangelho em nós, nas coisas que dizemos, nas coisas que fazemos, na nossa caminhada, a presença de Jesus em nós, a sua graça abundante na nossa vida. E esse ano de 2004 tem sido já um ano muito abençoado e nós estamos andando em Cristo para findar mais este ano. E eu desejo a você e a sua família paz, muita paz, saúde, alegria e uma graça abundante de Jesus. Hoje, dia 28, eu venho com meus queridos irmãos para compartilhar a palavra com vocês. Aqui à minha esquerda, meu querido amigo, meu irmão, camarada, João Silveira, pastor do meu coração. Seja bem-vindo, meu pastor. Bom dia, meu querido bispo, e bom dia, queridos amigos participantes do programa conosco. Estamos nesta manhã dedicados à vossa atenção. Estamos aqui diante da palavra de Deus e do domínio do Espírito Santo para trazer-vos aquilo que o Espírito Santo espelhar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos lábios, e que chegue até vocês de forma da palavra de Deus e não de forma de uma literatura. Sim, assim nós vamos caminhando firmemente, né? Bom dia, Luíde, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Caminhando, bispo, firmemente, seguindo esse evangelho, vivendo esse evangelho de Cristo, que nos dá, né, nos dá tanta alegria, tanta força na nossa caminhada. Ah, se não fosse esse evangelho, né? Se não fosse essa palavra, estaríamos perdidos. É por isso que os discípulos disseram: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra que nos dá vida e vida eterna. Exatamente. Ele é a nossa bússola. É quem nos direciona, quem nos inspira. Sem o Evangelho nós estaríamos perdidos na vida, é verdade. E nós estamos lendo um texto de João, no capítulo 6, né, Luíde? Capítulo 6. A partir do verso 16. Verso 16. Nós vamos voltar ao versículo 15, Sim. Ok, meu bispo? Tranquilo. Para fazer uma introdução aqui. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este, com certeza, é o profeta de Deus aqui na Galileia. Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar. Entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam em 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco. Ficaram apavorados. Mas Jesus os tranquilizou: sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam o pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram no barco de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura
não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça. Meu Deus do céu. Que palavra dura, né? Palavra direta, Direta. sem arrodeios. Eu teria colocado minha cabeça enterrada na areia, né? E eu? Aham. Mas Jesus está prescrutando o coração deles, né? Embora a palavra deles seja aparentemente mansa e tal, mas Jesus está flagrando um sentimento tão secreto, João, que é possível, né? É possível que nem eles estivessem muito bem se atentando para o porquê que eles estavam procurando Jesus de novo. Porque talvez não estivesse girando a consciência deles, mas talvez estivesse tão presente na vida deles, sem que eles percebam, e Jesus só faz revelar aquilo que estava dentro deles. Cara, ouvi de alguém, vocês estão vindo atrás de mim, não é porque vocês viram Deus em mim, é porque vocês têm interesse naquilo que eu posso produzir. Assim, essa sensação de Jesus eu também a tenho de vez em quando, João. Eu, às vezes, acho que as pessoas me procuram não é porque estão vendo Deus em mim, é porque estão com interesse em alguma coisa que está sobre a minha posse. Seja lá o que for, mas não é bem atrás de Deus na minha vida. Não estão querendo encontrar Deus, mas encontrar algum favorecimento, alguma coisa que eu possa oferecer, não é? Jesus faz uma revelação que é preciso ser feita a cada período nas nossas igrejas, no grupo em que dirigimos, porque muitas vezes nós somos levados pela necessidade de tal forma que oramos uma manhã inteira sem glorificar a Deus, apenas pedindo, apresentando a Ele as nossas necessidades. Nós vamos orar por um enfermo e nunca apresentamos a Deus aquela criatura como uma obra de Deus, apenas buscamos, rogamos, choramos, lamentamos, clamamos a Deus para que cure. É apenas o que a nossa necessidade, somos levados pela nossa necessidade. Então, o que estava acontecendo em Israel naquela época? Escassez de pão, impostos achacantes de Roma. Então, eles não tinham liberdade para nada, eles não tinham alimento, não havia como produzir. Eram cercados por soldados romanos a todo tempo, as suas atividades eram altamente fiscalizadas. Aparece alguém que multiplica 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Gente, a coisa mais cômoda do que essa, ou mais necessária para o momento, eu não os acuso. E Jesus estava vendo que não era apenas um interesse físico, era uma necessidade que estava levando eles a fazer isso. Aí Jesus precisa chamar a atenção e dizer: eu não vim aqui apenas dar pão para vocês, eu vim saciar também a alma. Lembra do encontro dele com a mulher samaritana? Uhum. Quando ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, lhe fará uma fonte na sua vida. Uhum. Ele não estava falando de uma água comum que dessedenta ou que apenas aplaca por alguns momentos a sede, e volta a ter. Então eu quero entender aqui que Jesus chama a atenção, e Jesus não estava chamando a atenção como se dissesse, ou se tivesse os acusando. Ralhando de alguma forma. Ele estava dizendo a eles que, na verdade, eles precisavam atentar para o que era mais importante. Quantas pessoas, me desculpem, me perdoem, quantas pessoas, a gente já tem dito isso aqui, que têm interesse ou buscam o céu, não pela sua beleza, não pela sua graça, mas por medo do inferno. Uhum. O medo o faz buscar a Deus. Uhum. A necessidade fazia com que eles buscassem Jesus. Uhum. Essa é a história. Mas me perdoe que o tempo, me dê um pouco de tempo, eu queria começar lá do princípio, porque me chamou muita atenção. Lá no versículo 16, diz que Jesus estava lá na montanha e os discípulos desceram para o mar sozinhos e tentaram atravessar o mar da Galiléia sozinho. E o mar da Galiléia, periodicamente, ventos que batem nas montanhas provocam redemoinhos no meio do mar e tempestades inesperadas acontecem. E uma delas bateu o barco naquela noite.
e eles já estavam apertados e incomodados. O que eu estou querendo tirar como lição? Navegar no mar da vida sem Jesus é perigoso. Enfrentar tempestades na vida sem Jesus é perigoso. E os discípulos foram sem Jesus. Ele não entrou no barco com eles. Isso me traz uma lição para os dias atuais, ou para o momento. Não dá para navegar sem Jesus. Não dá para fazer um ministério pastoral sem Jesus. Apenas com a técnica, apenas com o diploma teológico, apenas com a consagração, com a autorização para pastorear, com a igreja montada, mas sem a presença de Jesus não dá, porque é perigoso. Não dá nem para viver, né, João? Não dá nem para viver. É suscetível de tempestades naufragar, arrebentar tudo. E os discípulos saíram de Tiberíades, rumo a Cafarnaum, atravessa o lago na transversal, para estarem do outro lado, mas eles não levaram Jesus consigo e enfrentaram uma tempestade. Não fosse a bondade, a misericórdia, a presciência de Jesus em perceber que eles estavam em perigo e caminhar na direção deles, eles tinham passado perrengue. E aí Jesus chega e diz: sou eu, não temas, eu estou aqui. Aí tranquilizou eles, né? Sim. Essa sensação, Lloyd, de que as pessoas estão conosco por aquilo que a gente pode oferecer, em algum momento pode não ser muito confortável, né? Mas a gente precisa parar para pensar também no seguinte: de alguma forma, todos nós interdependemos. Não é só que a gente dependa do outro, mas o outro também depende da gente. É uma troca, não é? Sim. É uma troca? Isso, uma troca. A gente aproveitar e tirar dessa conexão, desse relacionamento, o melhor. O que, enquanto eu estou com essa pessoa, é a declaração de contribuição, a gente pode colocar aqui, meu bispo? Claro. Essa declaração. O que eu contribuo com a vida de João? E como João, enquanto eu ando, caminho com João, o que João pode contribuir para a minha vida, para o meu crescimento? Né? A gente pode tirar aqui, aproveitar, e quando não estivermos mais nessa relação, a gente pode dizer: olha o quanto eu cresci enquanto eu caminhava com João, mas não desvalorizar esse momento, sair com aquele sentimento de ingratidão enquanto eu caminhei com João, né? Ignorar essa passagem, ignorar essa caminhada e achar que eu estou ali mais à frente pelo mérito próprio, né? Sim, Então a gente tem que aprender isso. Talvez o que Jesus estivesse fazendo ali não era ralhando mesmo com eles, né? Não, era trazendo a consciência. Né? Eu vejo aqui o Senhor trazendo a consciência. Pelo momento, o Senhor saiu de cena. Epa, estão querendo me dar um sentimento, me colocar em um lugar que eu não estou querendo estar. Vou me sair desse lugar. E é assim que temos que fazer, sabe? Quando nós não concordamos com um lugar, com uma fala, com algo que uma pessoa quer nos colocar em algum lugar, em algum ponto, a gente tem que mostrar mesmo que nós não estamos de acordo com aquela fala, com aquele ponto, com aquela decisão, de uma forma que não crie confusão, que não crie mal-estar. É que às vezes a gente se vê tão inadequado, Tão né? inadequado, isso mesmo. Tão inadequado numa situação Mas eles foram procurar Jesus. Sim. Eles atravessaram. Eles foram procurar Jesus porque tinham interesse em tudo que Jesus... Ali estava um grande homem que podia curar, poderia, né, expulsar demônios e trazer a parte material, a comida, a bebida, né, até fartar, até encher a barriga. E Jesus disse aqui... E sobrar. Eles viram sobrar. Eles viram não haver desperdício. Então, eles estavam atrás da pessoa certa. Por outro não lado, é? eu estou Pessoa vendo uma certa. coisa aqui, Loide, é que Jesus não ralhou com eles. Jesus abriu um diálogo para anunciar-lhes a vida eterna. Isso. Jesus os chama a atenção para anunciar-lhes a sua missão na terra. Ele começa dizendo: não trabalheis apenas pela comida que perece, Um momento de consciência, né, mas pastor busquem João? a Deus, porque Ele tem algo mais importante para vocês, um resgate da alma de vocês.
É que parece que já fazia tanto tempo, desde a promessa do Éden, até a vinda de Jesus, que os discípulos já não pensavam, já não cogitavam no pecado original do Éden. Eles apenas viviam a vida comum. Os discípulos, digo, os judeus, viviam a vida comum e para eles tudo que interessava era o cotidiano. A vida eterna era por fim. O resgate de Deus era depois. Não cogitavam disso. Jesus aproveita a oportunidade, chama eles a atenção, não ralhando, mas dizendo: eu quero mostrar uma coisa para vocês mais importante do que a comida e a bebida. Né? Uhum. Noutra oportunidade ele diz assim: nem só do pão viverá o homem. Ele está dizendo: a minha palavra tem mais peso. Por quê? Porque quem crê em mim, ou quem crê naquele que me enviou, em uma série de oportunidades ele diz: quem crer nas Escrituras, como diz as Escrituras, uma série de coisas. A palavra de Deus em nossa vida, além de gerar a segurança, a garantia da comunhão com Deus e da eternidade, também nos proporciona a segurança alimentar, também nos proporciona a segurança familiar. Não é apenas uma vida eterna. Jesus não quis tirar-nos da nossa humanidade para nos garantir uma vida eterna, como muita gente pensa. Ele nos garante a vida eterna, mas também nos garante a estabilidade aqui enquanto seres humanos. Uhum. Amém. Há coisas, João, que nutrem tanto. Eu vou partir para uma reflexão assim, fora do padrão, né? Mas eu estou mesmo espiritualizando o assunto. Elias caminha 40 dias e 40 noites depois de comer um certo pão misterioso. Jesus está ali 40, ele tem fome, mas vive durante 40 dias sem comida e sem bebida. Então, há um certo pão misterioso, há uma coisa misteriosa que será capaz de nos sustentar. Como você citou a palavra de Jesus lá no deserto, nem só de pão viverá o homem, né? A gente vê aqui: não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providenciou. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Então, ele está falando de uma comida que não é alimento para o corpo, que também é comida que sustenta áreas da nossa vida que não tem outro tipo de nutrição que é capaz de sustentar e de manter esta área específica da vida, que é a questão da nossa espiritualidade, né? Um homem fortalecido espiritualmente, ele é capaz de resistir até os embates climáticos, a fome do corpo, porque é uma área da vida que só Deus pode nutrir e sustentar. Que pão nenhum, que comida nenhuma são capazes de matar a fome e a sede. É por isso que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é? É possível que alguns que estão nos ouvindo não consigam entender isso, mas Paulo se refere a isso dizendo que a natureza humana não consegue entender essas coisas espirituais. É preciso que se entre nela. Não é necessário que você se torne crente. Não é esse o fator que pertence a uma igreja, a uma religião, a uma denominação. É importante, como Jesus disse a Nicodemos, que tu nasce de novo. Uhum. E esse nascimento, e como o bispo costuma falar aqui, explicar muito bem, a regeneração, que não é uma recuperação, mas são gens fundidos do homem e de Deus,
para dar fusão a uma nova criatura, para dar nascimento a uma nova criatura, assim sim, aí começamos a entender. Veja que Nicodemos, vamos voltar aqui um pouco, era um homem letrado, era um homem mestre da religião, era um professor de sinagoga, era um fariseu, sem nenhuma repreensão do ponto de vista do conhecimento. Todavia, quando Jesus começa a falar da vida eterna, dessas coisas agradáveis, ele começa a tatear parecendo uma criança. Como é que eu vou voltar de novo? Como é que eu posso voltar sendo um homem desse tamanho e entrar no útero da minha mãe? Ou seja, é preciso que enxerguemos isso e que peçamos de Deus iluminação para entendermos, na verdade, o que Jesus está falando aqui, o que estamos também tentando explanar ou explanando. A natureza humana não tem como entender esses mistérios. Esses absolutos de Deus são revelados àqueles que cogitam da sua palavra e por ela entender como nascer de novo. Muito bem, vamos lá para o verso 28, né, Lloyd? Isso. Eles disseram, muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, os envolverá na obra de Deus. Eles pediram, dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostre-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto. E as Escrituras dizem, ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu, o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram, então queremos esse pão, agora e sempre. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isso com toda certeza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu a guardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu, não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade. Toda a tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que o meu Pai quer. Que quem vir o Filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato de ele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse, não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram, eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que convivia com ele. E vocês agora podem ver a mim. Digo isso agora, da maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem a vida verdadeira, vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá, e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram apavorados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Ok, vamos parar aqui, Lloyd. Como pode servir sua carne numa refeição? Não estou entendendo nada, né? Nada. Nós vamos ali tomar um casinho e voltamos para comentar aquilo que a gente leu agora. Gente, que texto espetacular esse que a gente acabou de ler. Jesus assumindo uma condição escandalosa para todos aqueles que estavam ali. Escandalosa porque ele se expõe como uma própria refeição. Ele implica todos os que estão ali numa grande refeição, comendo dele, se alimentando dele, chamando-se de pão vivo que desceu do céu. Tu imaginas a repercussão dessa declaração na cabeça de um judeu que vira aquele menino crescer, brincar, trabalhar com o pai, o convívio doméstico, e agora ouve ele dizer: eu desci do céu, eu sou o pão vivo, eu sou a refeição principal, eu sou o pão que substituiu o maná. Os pais de vocês comeram maná e tiveram fome, mas quem come de mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Eu sou a refeição principal. Então, ele produz, com essa fala em profundidade, porque soava para cada judeu que ali estava como a escandalosa medida antropofágica, né? Canibalismo. Então, esse cara é canibal, ele está... O que ele está pensando? Servindo a própria carne? Que discurso canibal é esse que ele traz, não é? Jesus estava indo a uma profundidade que a mente humana, é o que o pastor João disse ainda há pouco, a mente humana não era capaz de cogitar, porque a mente humana cogita das coisas humanas. Jesus transcendia nesse momento. Ele tinha uma fala transcendental. Ele ia para uma dimensão muito além do que a mente humana pudesse cogitar. Eles estavam pensando em trigo, sal, forno, água. E Jesus está falando da relação entre a vida dele e a vida daqueles que estavam ali, comendo de suas palavras, bebendo da sua presença, e eles estavam ali com a refeição na cabeça, que não era a refeição que Jesus estava propondo. A mente humana realmente não alcança. Aí diz: desce daí, Jesus. Vamos segurar essa cordinha de Jesus, porque ele está indo longe demais. Está voando alto demais, né? Sim, era isso que eles estavam argumentando. Em roda de amigos, bispo, muitas vezes a gente começa a falar coisas profundas que a mente humana não alcança. Eles começam a dizer: Lloyd, você está delirando. Vou segurar tua cordinha, porque senão você vai para outro lugar, para outro planeta, não é verdade? Então, quando não há essa relação de intimidade com esse Jesus que está dizendo aqui: eu sou o próprio pão, venha, esse pão não vai deixar fome em você. Você vai comer e vai ser o quê? Saciado.
vai fartar a tua fome. É demais para a cabeça de quem está vivendo ainda numa vida espiritual muito rasa. O bispo sempre fala da rasuridade, essa é a palavra, da rasuridade, né? De vivermos uma vida espiritual rasa, que não atinge essa profundidade que Jesus está direcionando aqui. Mas, Loide, permita a liberdade. Isso é quando se vive a religiosidade. Isso mesmo. Quando se vive o cristianismo, na verdade, que Jesus diz, aquele que beber de mim, nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Beber dele, viver nele, viver por ele, tendo ele em mim e eu nele. Depois Paulo escreve dizendo que nenhuma condenação há para os que estão dentro, contido, inserido, involucrado. Viver nele é diferente. Aquele que beber da água que ele der, se fará nele uma fonte. Então essa é a diferença entre viver religiosamente e viver por Cristo, viver em Cristo. Viver na religião e viver em Cristo. E o que estava acontecendo? Jesus estava cercado ali, parte daquele povo era fariseu. Fariseu que tinha toda a sua conduta baseada nos preceitos de observação de uma religião e não de uma perspectiva de vida eterna trazida por Cristo. Essa foi a grande diferença. Esse é o grande problema que acontece com a humanidade hoje. Querem um Deus que sacia as suas necessidades, a sua fome, um Jesus que me socorra nos momentos. Quantas vezes eu abro as mensagens do meu Zap pela manhã e tudo que eu ouço é rogos de que Deus proteja a nossa família, de que Deus faça isso, faça aquilo, mas muito raramente que o nosso Deus Supremo seja glorificado, honrado em nossas vidas e o que façamos hoje seja para a sua glória. É preciso que a gente acorde para entender que a nossa vida em Cristo não é uma mera religião, não é um mero cumprimento de regras e preceitos, mas viver nele é diferente de viver acreditando nele. Muito bem. Jesus está sustentando um discurso duro de se engolir. Não era fácil. Principalmente, por exemplo, nós já temos nossa mente meio amolecida com relação aos conceitos de Jesus. Mas esses caras estavam ouvindo pela primeira vez Jesus dizer coisas, né? Ainda hoje, Lloyd, boa parte da nossa irmandade lê um texto como esse e ainda há um véu obscurecendo o entendimento, não consegue, por exemplo, numa mesa eucarística, comer de sua carne e beber do seu sangue. Continuam comendo pãozinho e tomando suquinho de uva. E cumprindo uma regra religiosa. Não conseguem ir além do que esse véu lhes permite enxergar. E estamos aí há centenas, há milhares de anos, comendo de sua carne, bebendo do seu sangue e só desfrutando do pão e do vinho. Porque não transcende. Tu imagina para esses caras, ouvindo, João, pela primeira vez, aquilo que nós já ouvimos há dezenas de anos, outros, né, centenas de anos de história, milhares de anos de história, e o véu continua posto. Né? Então, se o véu não cair, pode ser que a minha experiência cristã seja meramente uma experiência com o tal do cristianismo, que é uma ideia religiosa criada pelos homens. Uma vida em Cristo não é o cristianismo. Uma vida em Cristo não é um compêndio de regras, não é uma invenção humana, é um caminho. Ele propõe o caminho e a gente cria a regra. Ele propõe uma estrada e a gente cria praças de pedágio para lograr êxito nessa jornada das pessoas. Então, o cristianismo também complicou um pouco essa história, porque Jesus propõe um caminho nele. Nele ele é o pão, ele é o sangue,
Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Então, Ele prepara uma jornada nele e não nas regras que estabeleceram, mas nele, toda a viagem nele. Um homem e uma mulher que comem de sua carne e bebem do seu sangue são irmãos de verdade. São irmãos de carne e de sangue, que estão inseridos nele, que transcenderam sua experiência, Amém. Que não só dependem do pão, do trigo, mas dependem de sua carne e dependem do seu sangue. Esses têm vida eterna, esses são irmãos de verdade, esses fazem parte da mesma congregação, da carne e do sangue. Esse devia ser o nome da nossa congregação. Diga, qual é a tua congregação? Ah, da carne e do sangue. Da carne e do sangue. Porque todo homem que passa pela carne e pelo sangue, João, estão prontos para viver nele, né? É, bispo, eu passei a minha vida por muito tempo no culto eucarístico, me preparando para ser aprovado naquele dia como se fosse um teste de Enem. Uhum. Então, passava a semana toda me vigiando. E hoje... Para a prova daquele dia. Para né? a prova daquele dia. Hoje, eu passo o mês todo na expectativa de aguardar aquele dia em que eu vou participar com os irmãos. Uhum. Eu já não temo aquele dia, eu já tenho o desejo, a participação já é um dos domingos mais alegres para a minha vida, é que eu mando mensagem para todos os meus amigos, os meus filhos e todo mundo, para que estejam com a gente celebrando esse momento gostoso, porque é um momento de celebração. Então, entender isso da perspectiva de pertencer a Cristo e comer do seu sangue e beber da sua carne, é muito diferente de entender isso de uma regra, de um cumprimento religioso obrigatório, que tem que acontecer, se não acontecer eu não estou em comunhão. Então, faz diferença. Ora. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aquilo que você faz por alegria, por gozo, por prazer, por saber que você pertence. E aquilo que... Sabe, eu vou contar uma história aqui, tentar fazer um paralelo aqui. Quando a gente era menino, que trabalhava no interior de roça, então eu e meu irmão, eu só tinha um irmão nessa época, quando íamos para a roça, nós íamos sabendo que íamos para aquilo que era nosso, junto com o nosso pai. E contratávamos trabalhadores. Os trabalhadores não assumiam responsabilidade nenhuma com nenhum equipamento para o desenvolvimento do trabalho naquele dia. Iam porque tinham que cumprir um expediente para receber a sua paga no final do dia. E nós íamos com aquela alegria de sermos os donos, de olharmos para ver se a mandioca estava desenvolvendo com qualidade, se a melancia estava crescendo, se o milho estava já pendoando. Então, essa é a diferença entre aquilo que te pertence e aquilo a que você pertence, e a diferença daqueles que se agregam apenas por interesses pessoais ou por interesse de serem recompensados no final do dia. E é isso que Jesus está falando lá no princípio, onde lemos. Aqueles que vinham a ele porque tinham interesse no pão que ele fornecia e não em pertencer a ele. Era comer o pão, não comê-lo, né? Não era matar a fome com ele, né? Mas era um pão difícil de engolir, né, bispo? Sim, porque ele fala verdades difíceis de engolir. Porque ele entra em rota de colisão com a estrita mentalidade religiosa, com os protocolos religiosos. Alguns desses choques escandalosos que ele dá, e esse é um deles, isso sacode, a mente fica com taquipsiquismo, né? Ela bate violentamente, entra em choque. Mas essas verdades escandalosas, elas são importantes para se chocar com as verdades humanas, as verdadezinhas do rebanho. Sim.
E Jesus está com verdades que extrapolam as verdades do rebanho. E essa verdade vai dizer quem são os verdadeiros seguidores dele. Exatamente, põe à prova Põe isso. à prova. Né? E ali a gente vai ver daqui para frente que muitos, depois dessa verdade, não querem mais estar com ele. Ah, claro. É? Olha, nós demos uma paradinha no versículo 52, né? Nós vamos para 53 agora, que diz que Jesus deu confiança para eles. Não, Jesus não deu confiança. É interessante. Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, olha só. Eles estão na sinagoga de Cafarnaum. Jesus não está na beira da praia, ele não está no alto da montanha, ele está dentro de uma sinagoga das mais importantes da época, que era a sinagoga de Cafarnaum. Muitos episódios vão acontecer em Cafarnaum. Cafarnaum foi o lugar de escolha de Jesus para ter uma casa, né? Ele residia em Cafarnaum. E a sinagoga de Cafarnaum foi palco de grandes discursos. Aqui, por exemplo, João, eu sempre, assim, a cada ceia, eu estou pensando nesse dia e nesse encontro na sinagoga de Cafarnaum. Como ele produz esse barulho no interior de cada judeu. Ali deviam estar fariseus, quem sabe saduceus, ali tinham rabinos, os príncipes da sinagoga, ali estava a nata da região de Cafarnaum. Ou de toda a Galileia? Ou de toda a Galileia, porque ali era o centro da Galileia, né? Era o centro da Galileia. Era o centro da Galileia. Então, quem sabe a nata de toda a Galileia... E até de Jerusalém? Quem sabe, não é? Quem sabe? Porque Cafarnaum era uma comunidade de grande expressão no que diz respeito ao curso da fé judaica, né? Jesus se levanta para dizer que o seu corpo é verdadeira comida, que a relação que eles precisavam ter era com o seu corpo e com o seu sangue. Olha o escândalo produzido, cara. Bispo, eu estou aqui batendo a cabeça, pensando com cuidado, de que Jesus talvez não estivesse falando para aquele momento. Quem sabe foi daquele discurso que saiu um Paulo. Muitos sacerdotes que aceitaram a fé ouviram. E é que muitas vezes eu pensei que ao instalar um som na praça para fazer um evangelismo, e depois de ter falado e perguntado quem quer aceitar Jesus e ninguém se manifesta, eu ter perdido o meu dia. Uhum. Mal pensei que aquela palavra que saiu dali ecoou casa adentro, profissões adentro, aquele mecânico que estava apertando o seu parafuso ouviu aquela mensagem, não quis largar para vir, e depois de algum tempo se confronta com a palavra e vem a Cristo. Uhum. Então eu quero entender que Jesus não estava falando aqui as moscas, é que ele estava exatamente preparando aqueles que haveriam de dar continuidade à sua missão, ao Evangelho,
Quem sabe estava presente ali um Paulo ouvindo essa mensagem. Sim, eu compreendo isso. Barnabé, João, Renato, João, Sim. hoje. A palavra, o momento é oportuno, já que ele falava de pão. Nós derivamos desse pão Uhum. e desse sangue. Sim. É claro que isso foi para além e muito além. Uhum. O que eu estava me apegando era no conflito que isso estava causando. Mas assim, não estou dizendo que era um conflito desperdiçado, era um conflito necessário. Necessário. Me permita Porque aí. vazou para a vida de tanta gente a partir Me dali. permita Né? aí, é esse conflito que nos faz refletir. Uhum. Eu tenho preocupação quando eu vejo uma mensagem toda bem arredondadinha, que não me leva nada a refletir sobre ela. Tudo que eu ouvi naquela mensagem naquela noite foi para ali. E eu fui para casa alegre, exultante em ter ouvido, ter me alegrado, ter falado em língua, ter chorado, mas acabou ali. Eu prefiro uma mensagem que me traga conflitos. Perturbe a Que madrugada. perturbe a madrugada, que me faça perder o sono. Será que aquele pastor estava dizendo verdades que eu não conheço? Ele falou de quê, na verdade? Eu prefiro uma mensagem dessa natureza, eu particularmente. E entendo que esse conflito que Jesus estava provocando aqui era exatamente aquele que ia fazer Paulo refletir. Quando cai do cavalo, ele diz: ei, eu ouvi ele dizer naquele dia isso assim, assim, assim. Eu ouvi Estevão dizer que viu os céus abertos e viu Jesus lá. Quer dizer, são essas coisas conflituosas ou aparentemente conflituosas que produzem grandes resultados. João, tu imagina como deve ter reverberado, Lloyd, na cabeça de Paulo, aquelas vestes que caíram aos seus pés. Como aquilo ecoou ao longo da vida. Quantos sonhos ele deve ter tido, João, a partir daquela experiência do apedrejamento. Estou falando de Paulo, né? De Estevão. De Estevão e de Paulo, Paulo. sim. Como as questões que nos afligem, nos provocam, elas produzem eco dentro da gente, Dentro né? da gente. E vai perpetuando, vai tomando segmentos que muitas vezes não está no nosso controle. Esse momento, falar sobre esse pão, sobre essa carne, né? Jesus trazer essa verdade foi oportuno, porque ele estava falando de um povo que estava atrás de um pão perecível. E ele disse: olha, não corram, não gastem energia atrás desse pão, porque o pão que eu falo, aí ele começou a se colocar, ele era o pão. Foi se despindo, Foi né? se descascando, né? O pão se deixando ser mostrado, né? Se permitindo ser visto, que ele diz: olha, aqui estou eu vim porque o meu pai. Então aquele era o momento exato, era o momento propício para ele se mostrar como pão. Ele disse: esse pão sou eu. Eu imagino Jesus dizendo: olha, esse pão sou eu sou o pão, se permitam. Aí ele diz: se permitam comer dessa refeição. É maravilhoso demais. Quantas vezes o João, o Renato, a Loide leram isso aqui como um mero discurso de Jesus? E quando se confrontam diante da mesa. E se lembram de que isso aqui está dito por Jesus, um cenário novo se descortina dentro da gente. Mas quantas vezes nós lemos isso aqui com um mero discurso, incompreensível, distante. Distante, sim. Tão distante, que parecia um mero discurso que Jesus estava falando para judeus e não para nós. E de repente, às vezes estamos diante da mesa eucarística e aquele cenário se descortina lindo, a gente começa a chorar. A gente começa a saltar de alegria, dar glória a Deus com efusividade, porque se descortinou em nós aquilo que ele falou que ainda não estava descortinado, ainda não estava compreensível. E essa narrativa de Jesus, essa proposta dele ser o pão, né, foi levada por aqueles que se mandaram, né? Foram embora, cada um levou. Eu encontrei ali aquele cara que disse que ele é pão.
chegou até Paulo, chegou até Estevão, chegou até outros, né? Então, Jesus aqui, quando ele se revela como pão, é como o Senhor disse, não ficou somente neste momento essa palavra, ela não se perdeu aqui, pelo contrário, ela se divulgou, ela se propagou, ela não ficou aqui somente em um momento esquecido. Foi tão absurda essa palavra que eles foram embora, se dispersaram, mas com ela. E esse povo divulgou que Jesus era o pão. Fechando aqui, Foi tão maravilhoso que Jesus trouxe algo tão impactante que não se perdeu nesse momento. Eles foram para suas casas, para suas regiões, mas eles mesmos, né, divulgaram a palavra que Jesus era o pão. Fechando o que eu falei, Tremendo isso. Jesus diz assim, e o que eu digo, não compreendeis agora. Lembra? É possível que essa discussão que eles tiveram era exatamente diante daquilo que Jesus disse, o que eu digo, vós não entendeis agora. Mas vai chegar o momento, isso não está escrito, mas é o que a gente entende. Chegou o momento para mim, chegou o momento para Renato, chegou o momento para Loide e para tantos outros. Quantos absurdamente criticaram, e chegou o momento em que eles entenderam realmente isso. Ouvi de um pastor essa semana que ele foi fazer uma missão num colégio e um professor ativista que dizia, eu tenho raiva, eu detesto o crente, eu detestava, mas as atitudes desse homem aqui, dentro desse colégio, em socorrer os meninos com mais necessidade, me fizeram mudar de ideia. São verdades que a gente não quer cogitar, mas estão bem latentes diante da gente. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Pois bem, gente, difícil de engolir esse discurso. Jesus está com uma fala atravessada na garganta daqueles judeus que estão ali porque não estão compreendendo absolutamente nada. Eles estão escandalizados. Jesus dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, de que ele é a substituição do maná, de que sua carne é a verdadeira comida, de que eles deviam participar desta refeição, de comer de sua carne, beber do seu sangue. O barulho está grande na sinagoga de Cafarnaum, mas isso não reflete só nos religiosos que lá estavam. Reflete também no grupo dos discípulos, que também não são capazes de suportar essa fala dura, né? Difícil de engolir. Nós já estamos indo aqui para o capítulo 6, versículo 60, Jesus falando da influência da sua vida na vida das pessoas que decidem comer e beber dele. E aí a confusão está arrumada e a gente precisa também, de alguma forma, se esforçar ou permitir que a graça reveladora do Espírito de Deus alcance nossos olhos para fazermos uma leitura mais adequada, além de um mero calibalismo, né? Vamos lá, Loide, verso 60, né? Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram, é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse, ficaram arrasados com o que eu disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida, músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia, desde o início, que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. Ele continuou. Foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês veem apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso... Deixa eu dar uma paradinha aqui, Loide. Ok. Gente, prestem atenção nesse movimento que Jesus está esclarecendo.
Ele está reforçando alguma coisa que ele já havia dito um pouquinho antes. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O que aproxima os homens de Cristo não é o discurso do pregador, não é a eloquência, o poder de convencimento do pregador, não são estratégias criadas pela igreja. Quem aproxima o coração dos homens a Cristo é o Pai. Se Deus não inclinar os corações, se Ele não prepara o cenário, se Ele... Ok? Dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos, né? Uhum. Quem acrescenta é Deus. Essa sensação de que a igreja precisa criar estratégias para alcançar os perdidos é uma ideia humana. Porque quem deve aproximar os homens de Deus é Cristo, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo que aproxima os homens dele. Jesus está dizendo pela segunda vez, se o Pai não aproximar essas pessoas de mim, nada acontece. Então, quem cria essa aproximação não é o nosso coração bondoso, é a presença de Deus. João, Deus cria o discurso, Ele cria o cenário, Ele cria a circunstância, Ele cria o ambiente, Ele cria a ambiência, Ele cria tudo ao redor para me atrair a Ele. Se Ele não me atrair, não há nada. Será apenas mero discurso para alimentar a fome do meu corpo. E Ele usa o homem como instrumento para fazer com que essa conexão aconteça. Sim. Como disse um certo pregador, que Deus não fará nada na terra sem a devida colaboração do homem, né? Uhum. É assim? Sim. Então, Wesley. Nós precisamos ser usados, na verdade, ou nos deixarmos usar. Uhum. No domingo próximo passado, a gente fez uma mensagem que falava disso. E Jotão foi se tornando cada dia mais poderoso porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Não era segundo a sua vontade. Uhum. Quando nós queremos fazer segundo a nossa estratégia, segundo nos veio à mente, e não submetermos isso segundo a vontade do Senhor, nosso Deus, nós poderemos encher uma igreja de pessoas e não termos a presença de Deus lá e eles nem serem transformados ou alcançados pelo Espírito de Cristo. Uhum. É preciso, na verdade, que nós submetamos as nossas estratégias à vontade do Senhor, nosso Deus. Uhum, sim. Porque se Deus não fizer, Lloyd, é mero esforço humano. Uhum. É como ele disse aqui, né? Músculos. Oi? É como ele falou aqui. Perdão, meu bispo, de interromper. Não, sem problema. Pode avançar. É como ele disse aqui, músculos e força de vontade não faz acontecer nada. Exatamente isso. Exatamente isso. Há um movimento na questão da nossa espiritualidade que não depende de nós. Inclusive, o nível de penetração de entendimento, o avançar pelas cortinas, também não depende de nós, da nossa capacidade intelectual. Há desvendamentos que não vêm pela via intelectual. Há desvendamentos que nascem, surgem do aprofundamento da nossa espiritualidade, do quanto nós estamos indo na dimensão do espírito da revelação. E isso não vai depender de nós, vai depender não dos músculos, não da capacidade intelectual, mas vai depender do que Deus está preparando para esse desvendamento. E aqui pouco importa a minha intelectualidade. Aqui está uma relação que vai para além do desenvolvimento intelectual ou da escolaridade. Vai para
uma dimensão da nossa espiritualidade. Vai depender de Deus. Totalmente de Deus. Totalmente né? de Deus. Totalmente. É interessante, porque Jesus aqui, ele fala isso para os discípulos, sabendo que muitos deles não iriam continuar aquela caminhada, né? Muitos não iriam caminhar, sabia quem iria traí-lo nesse percurso. E ele diz aqui, ele fala, mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Mais embaixo diz, sabia também quem iria traí-lo. E ele continuou, foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. É isso que você está falando, meu bispo. Ninguém é capaz. Ele diz, é o Pai que envia a mim. E aquele que é enviado, eu não vou lançar fora. Eu vou guardar, eu vou segurar. E vai comigo até o fim. Não depende de mim, de eu querer. Ele disse para os discípulos, não foi vocês que me escolheram. Não foi, eu escolhi a vocês. Sim. Eu só queria deixar claro aqui que muitas vezes a gente confunde discípulo de Cristo com os 12 discípulos de Cristo, né? E ele está falando aqui, havia muitos seguidores que eram seus discípulos, não eram os dos 12 escolhidos. E o texto que nós vamos ler adiante vai dizer que muitos dos discípulos tornaram-se para trás. É, aí que vai. Não eram dos 12, eram seguidores, que queriam ser seus discípulos, mas queriam ser seus discípulos ao seu modo. Lembra, a gente já encontrou pessoas na caminhada de vocês, nunca encontraram pessoas que querem ser crentes na nossa igreja, mas ao seu modo, do seu jeito. Se não for do seu jeito, não serve para ser crente? Meu bispo, é desse discurso de Jesus que vai definir a qualidade e a quantidade, não é, dos seus seguidores. Sim. Não é isso? Porque assim, como João disse, não haviam só 12. Havia uma multidão que seguia Jesus, que a gente pode didaticamente classificar assim, que Jesus tinha 12, tinha 120, tinha uma multidão. Okay? Tinha 3. Aí, desses 12, ele tinha 3, desses 3 ele tinha 1. Então, assim, o nível dos seguidores eram vários, não é? Aqui é a primeira peneira. Peneira, isso mesmo. É a primeira peneira para começar a definir o grupo que vai segui-lo mais de perto, não é? E apostolar depois, né? E apostolar depois. E é como o pastor João falou, isso acontece numa igreja, né? É muito Claro, comum isso acontecer claro, numa igreja. A pessoa depois dizer, não, aqui neste lugar não era bem dessa palavra, né? Esse segmento, né? Muitas vezes acontece isso. Sim. Né? Sim, porque assim, até diferente um pouco, nós temos hoje um varejo muito maior. Muitas ofertas. Eu diria muitas propostas, né? E o Evangelho deixou de ser o que era para se tornar o que é hoje, né? E não o Evangelho de Cristo, mas a proposta, né? Proposta. Então, assim, a gente vê um varejo muito grande. E cada um vai atrás da proposta que está no seu coração. Claro, exatamente. Né? Exatamente. Não do Jesus, mas de uma proposta que acha que está ali naquele ministério, como se diz, naquela pregação, naquele estilo de chamado, né? Que tem isso, né? Sim, eu tenho acompanhado até pelo Instagram, porque assim, eu sou antenado, eu acompanho mesmo, né? E assustado, eu diria assustadíssimo com o que está se propondo hoje. Assim, há evangelho para todo gosto. Para todo gosto. Propostas irrecusáveis de sucesso garantido. Então, há muitos discursos que substituíram a sublimidade da proposta de Cristo. Eu diria que nós temos aí um supra-evangelho, né, que vai muito além daquilo que Jesus havia proposto como vida. Então, isso me escandaliza, porque nós estamos indo além das vírgulas, estamos indo além das pontuações, estamos invadindo um território e fugindo do evangelho. O mundo ficou perplexo quando o sumo pontífice atual
declarou que precisa se mudar a Bíblia, ou adequá-la Uhum. às necessidades humanas e não adequar o homem às informações ou aos preceitos bíblicos, né? Uhum. Não, é isso que está acontecendo. Há coisas que se adequam, há religiões que se adequam à necessidade do homem e não o homem à instrução bíblica. Uhum. O evangelho precisa se adequar a se enquadrar no perfil daqueles que querem segui-lo e não aqueles que querem segui-lo se enquadrar no perfil do evangelho. Uhum. É assustador, João, como É. o cara... tipo, tá assim, né? Traga o seu marido de volta em 5 sessões subindo no monte, né? Garantida a sua cura com uma oferta de tanto. Então, é um varejo, um negócio, um comércio que se gerou. Um business, né? É um business. E, assim, para minha tristeza, alguns que são imaturos, eles acham que isto é evangelho. Essa relação mandingueira é o evangelho de Jesus. Enquanto que o evangelho de Jesus passa longe dessas propostas de business, de negócio. O evangelho não é um varejo, não é um lugar de venda, de troca e de negociação. A gente começou lendo o texto aqui, no início do programa, de que uma multidão seguia Jesus. Empolgado, Jesus poderia fazer um discurso que o satisfizesse para que ele continuasse sendo seguido por essa multidão. Se o evangelho de Cristo fosse um business, se o evangelho de Cristo fosse buscar popularidade, aprovação, ele podia ter feito um discurso que atraísse a todos e muito mais os outros que estivessem em volta. E Jesus não se preocupa em atrair ninguém, ele não quer dispersar também. A missão de Jesus era trazer verdades que mudassem a história do ser humano. Verdades que conflitassem com os interesses do ser humano para que coisas mudassem dentro de cada um. E eu fico parado pensando aqui, eram multidões. Só em Tiberíades, eram mais de 5.000 que se alimentaram ali. Imagina os que já estavam do outro lado em Cafarnaum. Se ele fosse um negociante do evangelho, ele podia ter feito uma mensagem que atraísse a todos e recolhido uma grande oferta. E construído uma grande igreja naquele dia. Mas não. Jesus nos dá um exemplo de que não precisamos atacar ninguém. Todavia, não precisamos adequar o evangelho ao gosto daquele que quer viver promiscuamente, dizendo-se cristão. Sim, é verdade. Bom, nós estamos caminhando, Jesus vai definir aqui o grupo já, né? Já, no versículo 66, meu bispo. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: Eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava se preparando para traí-lo. Meu Deus do céu. Novamente, Jesus se posiciona com tanta clareza, né? Com tanta nitidez. Dando oportunidades dali das pessoas se decidirem para onde vocês querem ir. É a oportunidade agora. Sim. Há um momento, Lloyd, em que algumas pessoas não terão força para continuar do nosso lado. Porque nós vamos para caminhos que não cabem todos. Eu estou usando essa história como uma metáfora para falar do nosso caminho. Sim. Para trazer a consciência
E é isso que Jesus está fazendo, trazendo a consciência da sua proposta, da sua caminhada e mostrando que há muitos que não cabem dentro disso. Eu tenho certeza, não porque sou um escândalo ou porque você é um escândalo, mas haverá um momento em que algumas pessoas não vão caber dentro da nossa história. Não caberão, não haverá cabimento para elas. Ou nós não caberemos dentro da vida dessas pessoas. É uma consciência. Então, antes de virar um diabo, é melhor não estar, ok? Do que continuar e virar um diabo. Eu já tive tantos diabos na minha vida. Sim, traidores. Quem não os teve por perto, não é? Quem não? Durante toda a minha vida, eu comecei a liderar um grupo de igreja, eu tinha só 24 anos, cara. Hoje, passados tantos anos, não é? Eu estou encarando realidades que de vez em quando acontece, de vez em quando tem um diabo que se levanta. Não estou demonizando ninguém, eu estou usando as palavras de Jesus como um diabo, alguém que está ali para se opor, para resistir, para trair, para vituperar, ok? Então, assim, quem não está fora? Nós estamos vivendo um momento hoje na igreja que será um momento que a gente está se distanciando dele. Daqui a pouco nós vamos estar em outro nível, em outra escala, em outra dimensão, ok? Que, inevitavelmente, João, nós vamos ter diabos do nosso lado. E piores do que Judas. Piores do que Judas, sim. Por que piores do que Judas? Porque Judas apenas o traiu. Judas não incentivou ninguém a deixá-lo. Lembra? Sim, claro. Judas não incentivou ninguém a deixar aquele ministério. Judas fez todo o seu trabalho sozinho, enforcou-se e acabou a história. Nós temos muitos traidores ao nosso lado que, além de nos traírem, tentam, eu falo na vida no todo, tentam nos queimar, nos desqualificar, popular, nos desqualificar com aqueles que estão perto da gente e até confiam na gente. Judas não fez isso. Judas foi muito macho naquilo que ele fez. Decidiu tomar uma atitude sozinho, arrebentou-se sozinho, mas não influenciou ninguém a fazer junto com ele. Lamentavelmente, nos dias de hoje, há muitos que não só nos traem, mas também tentam desestimular outros que caminham com a gente. Caluniam. Difamam, caluniam. Judas não difamou Jesus, ele apenas entregou. Sim, isso não é dor minha e sua só, João. É dor de cada pastor hoje. De cada pastor, realidade de cada líder de família, de cada líder até empresarial. Na vida comum, no dia a dia, na caminhada. Tem pessoas que são muito piores do que Judas. E aí nós ainda pegamos o cara na sexta-feira santa e penduramos no poste para matá-lo no sábado. Como se ele fosse o pior dos culpados. E, na verdade, entre nós tem tantos que fazem muito pior do que ele. Não só nos traem, mas querem desestimular aqueles que estão ao nosso lado, querem nos descredibilizar, como disse o bispo, junto àqueles que confiadamente convivem conosco. Sim. Bispo, antigamente tinha aquela cultura de colocar uma pessoa que era desagradável, inconveniente, nesse papel de Judas. Eu não sei se ainda tem essa cultura hoje. Em algum canto, sim. Eu vi algumas vezes o senhor falar sobre isso, como isso funciona dentro de uma sociedade ou daquela comunidade. Alguém pegar aquela pessoa que não tem um crédito no meio daquele bairro, daquela comunidade, Sim. e colocar naquele papel para sacrificar, para matar aquela pessoa, né? Sim. Isso foi muito interessante ouvir algumas vezes do senhor. Talvez o que aconteça ali, Lloyd, é que a gente usa aquela figura, aquele símbolo, né? Para também crucificar e maltratar toda a nossa maldade, nossa própria traição, nossas mentiras, nosso próprio mal-estar. E a gente usa aquele objeto
como um gozo masoquista, né, ou sádico, para espancar nossas loucuras naquele boneco, naquele objeto. Talvez seja o dia em que eu me encoraje, não é? E coloque nele, naquele objeto, naquele boneco, toda a minha insatisfação com a vida, não é? Isso pode ser também o que esteja acontecendo nessa cultura. Não é só sacrificar o Judas, mas é o Judas que habita em cada um de nós, né? Uau, isso mesmo, né? Essa pessoa interior, esse homem interior esse aqui, conflitante, né? Desalinhado, não é isso? Pode ser que eu esteja fazendo isso comigo mesmo, né? Traidor de si próprio, né? Sim. É como aquela mulher que o João cita, que está atravessando a rua com a criança, segurando a mão. De repente, abre o celular, começa a conversar, a criança solta da mão, atravessa a rua, vem um carro a toda, freia bruscamente, quase que atropela a criança. A mãe, enfurecida, pega a criança, bota ela no canteiro central e dá uma chinelada no bumbum daquela criança. Essa mulher está espancando quem, senão a si mesma? A sua falta de responsabilidade, não é? Não está batendo na criança exatamente, mas está se espancando na criança, né? Então, muitas vezes a gente está se maltratando no outro, né? Quando a gente fere o outro, quando a gente trai o outro, quando a gente acusa o outro. É mais ou menos isso que acontece nessa relação de insuportabilidade das coisas na minha vida, né? Eu tenho que encontrar alguma coisa do lado de fora para sacrificar. Bem interessante, né? A gente poder olhar, ver isso dessa forma. Sim. Gente, nós estamos chegando ao final do terceiro bloco. Faltam-nos poucos segundos. Vocês estão acompanhando aí? Está tudo certo na nossa jornada. Já estamos terminando o capítulo 6, entrando aqui no capítulo 7 do Evangelho de João. E eu espero que nosso bate-papo, nossa conversa esteja correspondendo, esteja ajudando você a pensar também junto conosco. Então, assim, teu feedback é legal para nós, né? Então, manda um alôzinho para nós aí de alguma forma e a gente vai ali tomar um café, mas a gente volta já, logo depois do comercial. Olá, gente, muito bom dia. Estamos de volta para o nosso quarto e último bloco, falando sobre a maravilha dessa caminhada com Jesus, depois daquele discurso duro de engolir, ali na sinagoga de Cafarnaum, suscitando tanta desavença, criando um desconforto grande quando ele assume que é o pão vivo que desceu do céu, que quem comer de sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna. Esse discurso que na cabeça daqueles homens que estão ali na sinagoga de Cafarnaum parece mais um discurso canibalista, aquele desconforto todo. Alguns que seguiam a Jesus o abandonam nesse momento. Jesus abre diálogo com os discípulos, perguntando a eles: vocês também não querem ir? Não estão escandalizados? Aí Pedro diz: poxa, mas para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, não dá mais para a gente escapulir de ti. E ele sustenta a relação dele com os discípulos, advertindo que um deles haveria de traí-lo. Foi assim que nós fomos para o intervalo e agora nós voltamos no capítulo 7, né, Loide? Capítulo 7, meu bispo, aqui Jesus na sua casa, com seus caminhando irmãos, para Galileia, caminhando para a Galileia. Mais tarde, Jesus retornou suas atividades na Galileia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próxima outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a dos tabernáculos. Seus irmãos disseram: por que você não vai para a festa, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz? Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido num canto. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo. Seus irmãos o pressionavam, porque não criam nele. Jesus respondeu: não me pressionem, minha hora não chegou. É a hora de vocês. Aliás, sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder.
O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escorem. Quanto a vocês, vá em frente, vão para a festa. Não esperem por mim, ainda não estou pronto. Meu tempo não chegou. Ele disse isso e ficou na Galileia. Só que mais tarde, depois que a família ter ido para a festa, ele também foi. Mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar a atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele, perguntando a todos: onde está aquele homem? Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam: ele é um homem bom. Outros contestavam: nada disso, ele engana o povo. Entretanto, as conversas eram discretas, porque o povo tinha medo dos líderes judeus. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, né? Olha o que acontecia. Objetivamente, depois daquele encontro em Cafarnaum, as coisas já não seriam mais as mesmas. De tudo que a gente diz, tudo que a gente sustenta, haverá no mínimo 2 polos, os que concordam e os que não concordam. A gente ensina o Evangelho, não é? E aos que apoiam e aos que discordam. Jesus estava produzindo, João, com seu discurso, com seu ensino, ele angariava simpatizantes de um lado, mas ele também angariava antipatizantes do outro lado. Havia sempre esses 2 grupos que estavam ali, por isso é que a sua caminhada, depois daquele dia em Cafarnaum, começa a ficar muito estreita, porque os judeus indignados, eles vão sempre procurar uma oportunidade para detê-lo, para discriminá-lo, para fazer com que suas palavras sejam descredibilizadas. E Jesus vai se movendo entre essas 2 polaridades, os que falam bem e os que falam mal. Todavia, todos estavam discretos para que não houvesse uma compulsão no meio de todo o povo, né? Afinal de contas, havia simpatizantes e antipatizantes. E todo mundo estava aqui meio que ainda discreto com relação ao seu posicionamento sobre as coisas que Jesus dizia. Todos gostavam das coisas que ele fazia, mas nem todos gostavam das coisas que ele dizia, né? E aqui ele está se movendo fora daquele quadrante lá da Judéia, né? Oh, ele está indo para a Judéia, né? Uhum. Saindo da Galileia. Não era isso que ele estava fazendo? Está indo para a Galileia. Ele está indo para a Galileia. Ele está porque a Judéia era um reduto muito forte dos judeus. Ele está na Galileia porque o seu ministério foi basicamente, o seu tempo foi mais na Galileia. A Galileia dos gentios. Uhum. Lembra a profecia de Isaías? Uhum. Então o povo da Galileia era um povo muito misto. Era de menos judeus e mais gentios. Uhum. E Jesus concentra o seu ministério ali, naquela região. E fica por ali, não queria subir para a Judéia, porque lá na Judéia era reduto dos judeus puros. Era reduto do farisaísmo. Aqui na Judéia não havia farisaísmo. Havia fariseus que desciam da Judéia para a Galileia. Sim. Mas não havia reduto, núcleo farisaico na Galileia. Então Jesus prefere ensinar aonde não haviam perturbadores. Ele prefere caminhar com seu ministério ali por Nazaré, pela Galileia, por Cafarnaum, por Caná. Ele fica ali ensinando o povo. É quando Isaías diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Ele começa a tratar com os galileus. Uhum. E não queria subir para Jerusalém, muito embora a festa estivesse acontecendo, já próximo de acontecer, porque o conflito era muito grande, os judeus procuravam matá-lo. E aí foi que o Senhor disse: os seus irmãos saem com esta máxima para cima deles: tu não vai para a festa? Ninguém que queira ser conhecido fica fazendo as coisas em oculto.
Se você quer ser conhecido, quer se proclamar líder, se manifeste, é o dia, é o teu momento. A festa vai acontecer. Eu lembro aqui, me fez lembrar, eu estava num grande congresso e nós mandamos, um dos maiores congressos aqui, o Conimad, e nós mandamos, eu participava do evento, mandamos convite para todas as entidades do Estado, segurança, governo, etc. E eu tinha uma grande amizade com o secretário de Segurança. E ele me conhecia e disse, me representa lá. Por favor, eu não posso ir, me representa. E quando chamaram o representante da Polícia Militar, eu apresentei o Coronel Batista. Quando chamaram o representante da Secretaria de Segurança, eu me recuei. E um colega que estava também na segurança comigo, que também era da polícia, disse, é a tua grande oportunidade, aproveita, porque você vai ser visto e respeitado como tal. Eu disse, não, eu não estou aqui para isso. Não me interessa nada. Amanhã vão buscar em mim o poder que eu não tenho para resolver. Amanhã vão querer me explorar e querer que eu faça aquilo que eu não tenho poder para fazer. Portanto, deixe quieto, vai ficar sem representante, eu não vou lá. Não foi uma questão de inteligência. Creio que o Espírito de Deus me move e diz, fica quieto, porque você não é aquilo que podem pensar de ti. Fica no teu canto. Não era o caso de Jesus, mas os discípulos chamaram e disseram, é a hora que você tem de aparecer, é a grande festa. Apareça. Uhum. Você quer ser líder, apareça. Porque eles também não botavam muita fé nele, né? Uhum. Aqui os irmãos de Jesus, os irmãos próprios de Jesus irmãos de botaram muita fé nele. Jesus. Sim. Né, está falando isso, e aí? Está tendo a festa aí. E aí vai lá, vai aparecer. E ele faz um Querendo diálogo dizer, vai com eles. aparecer. Era lógico o que eles estavam dizendo? Era lógico. Quem Era quer lógico. ser visto tem que aparecer. Sim. Quer dizer, Só que ele não vai entrando por essa lógica. Não é a lógica divina, não é por minha exemplo. hora. Né? se tu Vão fizeres vocês. isso, tu fizeres isso e provar que tu és quem tu estás dizendo, a gente também vai te seguir. E ele começa um diálogo com os discípulos dizendo o seguinte, eu não vou porque eles me odeiam. E por que me odeiam? Me odeiam porque eu denuncio as más obras deles. E eu fiquei lembrando aqui, enquanto li o texto, aconteceu muito comigo, em audiências, em delegacia, de alguém estar cometendo mal, agredir alguém, atirar em alguém, roubar alguém, e a testemunha que viu aquilo ter medo de se apresentar porque o infrator se revoltaria contra a pessoa. Era muito comum, ou é muito comum, alguém ser pego num flagrante e alguém viu e ser morto por quem cometeu o flagrante, como vingança porque foi denunciado. Isso aconteceu em loco muito comigo. Pessoas tinham medo de ser testemunha e ser, na verdade, punido, vingado pelo malfeitor. O que Jesus está dizendo é isso aqui. Eu não vou para lá ainda porque eles me odeiam. E por que me odeiam? Porque eu denuncio o que eles fazem de errado. Eu denuncio que eles dizimam o cominho e o endro para parecerem honestos e, na verdade, estão vendendo cabrito roubado para fazer o sacrifício. Eu denuncio que eles apresentam o dízimo, a quantidade mais ínfima, mas o mandamento de que eles devem socorrer as viúvas e os órfãos eles não cumprem. Então, eles não aceitam a mim porque eu denuncio as obras más que eles praticam. Ele está falando dos líderes religiosos. Parece estranho ouvir Jesus dizendo, ainda não estou pronto, meu tempo não chegou, né? Agora, ele está apontando para um caminho que me interessa muito. É saber qual é o meu tempo. E se a minha hora é chegada para isto ou para aquilo. A precipitação de alguns de nós, Lloyd e João, é fruto de falta de reflexão. De eu saber se essa é a minha hora, se esse é o meu tempo, se essa é a minha oportunidade. Há pessoas que estão forçando oportunidades
e estão se enforcando antes da hora, estão se perdendo antes da hora, porque não discernem qual é o seu tempo. E uma das coisas mais importantes para a nossa percepção profética da vida é saber qual é o meu tempo e qual é a minha hora. Se eu não entendo de tempos e horas, eu não me lembro agora qual é a tribo de Israel, que eles eram responsáveis por uma coisa. Era a tribo que tinha menos gente, que não tinha guerreiro, mas eles tinham uma especificidade. Eles discerniam os tempos e as horas. Não sei se era Issacar, eu não me lembro agora qual era a tribo, mas eles estavam aptos para discernir épocas. Sabia de onde Israel tinha vindo e para onde Israel estava indo. Percepção profética. Há pessoas que perdem a sua conexão com a vida porque elas estão tão ansiosas à procura de oportunidade que elas não conseguem discernir se estão prontas ou não. Há coisas na minha vida que vão gerar popularidade, mas eu estou pronto para encarar essa popularidade? Eu vou sustentar isso. Vou sustentar isso? Vou ter condições de me manter puro diante de tanta popularidade? Acaso estou maduro o suficiente para me tornar popular e humilde ao mesmo tempo? Não será que a vaidade vai tomar conta das minhas emoções e daqui a pouco eu estou me perdendo de mim mesmo? É hora de eu ganhar o mundo inteiro sem perder a minha alma? Ou ao ganhar o mundo inteiro eu vou perder a minha alma? Discernir minhas épocas, discernir meu tempo, se já chegou ou não chegou, é uma das mais importantes atividades que eu atribuo à minha própria existência e vida para ser exitoso ou não naquilo que eu estou fazendo. Jesus sabia que os irmãos dele não estavam falando besteira, que é verdade. Quer ser visto, vai para o lugar onde todo mundo está. Quer ser lembrado, esteja onde todo mundo está. Quer levar isso a sério? Quer levar isso a sério, ok? Então, assim, está na minha hora, é chegado o meu tempo, estou preparado para isso, estão preparados para isso, não é? E interessante que é uma questão de pouco tempo, na metade da festa, Jesus apareceu. Né? Quer dizer, muitas vezes o tempo que eu estou te indicando pode ser... É fração, né? É fração de tempo. A diferença que muitas vezes é isso, né? Como eu chego nessa festa. Como eu chego, né? A que hora chego. A que hora chego, né? Muitas vezes é fração de tempo me leva, ou eu vou realmente chegar na estação determinada, né? No caminho exitoso, ou então eu vou fracassar. E Jesus, depois, na metade da festa, ele chega. Se eu fosse ler sem saber o final dessa história, eu dizia, Jesus não vai para a festa. Ele não separou o sapato, a roupa de ir, o perfume, não vai tomar o banho, não vai se preparar. Mas não, quando todo mundo está lá, quem chega na festa? Jesus, na metade da festa. Olha o tempo dele, é bem diferente do tempo do irmão. Vai para a festa. Está começando hoje. Primeiro, não é não? Chega lá, vê destaca, chega nos primeiros lugares, ocupa os primeiros lugares. E Jesus sempre dizia, olha, quando você chegar no lugar, não sente nos primeiros lugares. Né? Ele sempre dizia isso, não chegue nos primeiros lugares. Aqui também ele diz, não, meu tempo nesse primeiro dia não, eu tenho um tempo determinado. Se eu não soubesse onde ia dar essa história, pastor João, eu dizia, Jesus não vai nessa festa. Sim, mas ele se manteve incólume na festa. Isso, discreto. Discreto, não apareceu. Não. Tinha gente procurando. Ele não foi procurar os doutores, né? O palestrante X, né? O microfone, o pedestal, a plataforma, ficou discreto. Vocês perceberam uma coisa aqui? Antes que ele chegasse, eles já procuravam por ele. Encontraram seus irmãos e começaram a procurá-lo. Imagina o bochicho que ia dar se Jesus chega na festa junto com seus irmãos. O que ia acontecer? Porque ele seria o alvo, a festa perderia o sentido. O lucro dos sacerdotes seria cessado, porque o sacrifício já não teria mais muita eficácia. E o burburinho estava feito.
E Jesus não queria provocar burburinho, Jesus não estava para provocar confusão em lugar nenhum. As confusões que eram levantadas por conta da sua presença eram naturais, provocadas pelo próprio povo. Jesus nunca foi de arrumar confusão. Jesus não buscou holofote em lugar nenhum. Uhum. É o que a gente precisa ter em mente. Eu não sou a cereja, se eu sou o pregador, eu não sou a cereja do bolo. Eu sou o mensageiro que vai levar a mensagem de Deus e não a minha presença, me apresentar. Eu lamento que eu já falei aqui algumas vezes, fui buscar preletores para determinados eventos, tão santos que estavam, tão purificados, não podiam nem dar uma palavra comigo e sequer tocar em mim, me dar a mão, porque são a cereja do bolo. A sua unção é tão pura, mas tão frágil também, que não pode ser quebrada pelo abraço de um irmão. Uhum. É a cereja do bolo. Infelizmente, a gente tem visto muito deles por aí, lamentavelmente, como Uzias. Lembra de Uzias? Sim. Uzias se sentia a cereja do bolo. Uzias tinha feito tanto sucesso nos seus 52 anos como rei de Israel, que resolveu usurpar até a função dos sacerdotes, né? Uhum. Entrou para queimar incenso. Era o cara. 81 sacerdotes peitaram Uzias para dizer: você não pode fazer isso. Não, eu vou, e fez. O que aconteceu? Daquele dia em diante, ele tornou-se um isolado, um leproso, abandonado num palácio, vivendo num palácio rodeado de bens e riquezas, mas como um isolado. Infelizmente, lamentavelmente, essa ufania, essa empolgação, muitas vezes termina a semelhança de Uzias. Sim, é verdade, João. Engolido pelas circunstâncias, né? A gente não deveria estar onde não nos cabe, né? Ou não deveria estar da forma que às vezes a gente se postura, quando a gente devia estar incólume, sem lesionamento nenhum, não se revelando com toda essa clareza, e a gente resolve estar de maneira inadequada em lugares que a gente deveria estar com completa discrição, com completa isonomia, e a gente está ali tentando protagonizar um espaço que não é nosso, um tempo que não é nosso, uma ocasião que não nos pertence. Ao invés da gente ficar discreto, a gente procura a indiscrição. Pronto, momento de se perder tudo. Jesus sabe que o momento dele não é chegado, o tempo dele não é chegado, então ele vai, percebe tudo o que está acontecendo, mas se mantém com completa discrição, né? E eu estou aqui extasiado com a essência da palavra. É apenas uma história e uma conversa de Jesus com os discípulos, e rendeu um bloco todinho para a gente entender qual é a nossa hora, né? Sim, verdade. Coisa linda, quer dizer, aparentemente é apenas um curso da história. Sim. Uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Com De seus repente, irmãos, né? ou com seus Os irmãos, de casa. desculpe, com seus irmãos, Né? Os com os de casa. Os de casa. De repente, rende um bloco todinho de programa e a gente entender, para que a gente se desperte e entender qual é a nossa hora de nos apresentarmos. Salomão já falava muito bem das estações, né? Que tem momento para tudo, Tem de tempo paz, pra de guerra, tudo, de plantar, de arrancar aquilo que um dia foi plantado também, né? Tem. É que às vezes as pessoas fazem coro para a gente ir para lugares que a gente não deveria ir. Não deveria. Frequentar ambientes que a gente não devia frequentar. Eles fazem coro aqui, vai lá, tu não quer. Não. Ele, não vou seguir o coro, né? Então, assim, cuidado com o coro que fazem, para você não estar assumindo uma hora que não é sua, um lugar que não é seu, um espaço que não te pertence. Não chegue antes da hora em lugar nenhum. A beleza disso. Tempo E seu saiba momento como certo. chegar, né, Bispo? A beleza disso é que havia um Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, que sabia qual era a sua missão, a hora de entrar. Suas épocas, né? Discernir suas épocas. Sim. Verdade. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Faltam só 2 minutinhos. E nós queremos
aproveitar para lembrar a você que hoje, a partir das 18h30, nós temos um encontro bem aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. E se você está nos assistindo pela rádio e, cara, perdi um momento aqui, eu queria assistir de novo, você pode ir lá no YouTube, ok? No canal Igreja da Colheita, e você vai assistir de novo o Café com Bispo, que possivelmente estará postado ali para você ir acompanhando de pertinho. E às 18h30, aqui nesse mesmo canal, na Rádio 92 ou lá no YouTube, ao vivo, também a partir das 18h30, aqui na Rádio às 19h, o nosso Encontro das Águias. Você é nosso convidado para estar conosco. Repetindo, Rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. Também lembrando você que é nosso ouvinte, que gosta de estar com a gente, que no próximo domingo é o nosso culto eucarístico, né? Culto Sim, de Santa Ceia na Igreja da Colheita, no mesmo endereço, a partir das 18h30. Estamos aqui à sua espera com a sua família. Venha participar com a gente, venha receber o nosso abraço, venha comungar do momento mais lindo da história do cristianismo, que é o momento eucarístico na igreja. E nós esperamos você com a sua família, traga os seus. Não se preocupem não, que espaço tem para você sentar, estacionar o seu carro. Sim, com segurança. E o nosso sorriso está sempre aberto para lhe receber. Sim, sim. Gente, a experiência cristã nos leva a comer de sua carne e beber do seu sangue. Lembra o buchicho que deu hoje lá na sinagoga de Cafarnaum, né? Então nós vamos ser desafiados mais uma vez a ir além daquilo que aparece para nós, né? Vamos acessar o pão e o vinho, lembrando que temos uma carne e um sangue para alcançar. Amém. Agora, no próximo domingo, no primeiro domingo do mês de fevereiro, o nosso encontro com o corpo e o sangue do nosso Senhor. Você é nosso convidado para estar conosco. Desejo a você um domingo feliz e até logo mais, quando juntos estaremos. Shalom, queridos. Shalom.